Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 28 de junho, dia em que a igreja celebra a memória de Santo Irineu Mártir. O evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27, que diz assim: Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje fala sobre a tempestade acalmada por Jesus. Quantas tempestades você já enfrentou na sua vida? O que são as tempestades da nossa vida? Problemas, dificuldades, sofrimentos, enfermidades, momentos difíceis da vida que enfrentamos. São as tempestades da vida, meu povo. São acontecimentos que muitas vezes provam a nossa fé. Provam a nossa fé. Muito interessante aqui no Evangelho, porque os discípulos estavam na barca com Jesus. Começou aquela tempestade, as águas, as ondas quase que cobrindo a barca. Os discípulos estavam apavorados. Estavam apavorados, né? Jesus estava dormindo na barca. Os discípulos apavorados chegam para Jesus e dizem: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Como é que a gente reage diante das tempestades da nossa vida? É claro que nós sofremos a tentação do desespero. A gente está preocupado, a gente sente medo. A gente tem a tendência a se desesperar. Como é que você reage ou já reagiu diante das tempestades da sua vida? Mas eu quero chamar a atenção também, porque Jesus ele diz assim: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? E o evangelho termina dizendo: Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este homem? Meu povo, não sei se você concorda comigo, mas acredito que a grande maioria sim. É uma pergunta muito interessante. Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Em muitas situações, nós só conseguimos dar a resposta a essa pergunta na hora das tempestades da nossa vida. Nos momentos difíceis da nossa vida. Ou seja, são nos momentos difíceis da vida que nós fazemos profundas experiências de Deus. Às vezes, são nas tempestades da vida, na hora do sofrimento, que a pessoa conhece realmente, verdadeiramente, o Senhor. Às vezes a gente diz que crê em Deus e confia em Deus, mas não tem passado por nenhuma prova ainda. Não tem passado por nenhum sofrimento um pouco maior que prove ali a nossa fé. E é muito interessante porque quando somos provados na nossa fé, a provação, ela nunca nos distancia de Deus, pelo contrário. Ela proporciona uma profunda experiência com Deus. Veja, os discípulos estavam com medo, com muito medo.
Jesus os chamou de fracos na fé. Mas você já parou para pensar o que foi dos discípulos ou como ficou a fé dos discípulos depois dessa experiência da tempestade acalmada? Eu acredito que depois dessa experiência, eles ficaram fortalecidos para enfrentar outras dificuldades também. E é sempre assim, não é? Ou seja, às vezes quando nós estamos sofrendo, eu dizia, nós temos a tendência ao desespero, ao desânimo. Só que a gente precisa enfrentar, confiar na graça de Deus, confiar na presença de Deus, que Deus está conosco e que Ele realmente tem o poder de acalmar as tempestades. E é ali, meu povo, é ali muitas vezes, na maioria das vezes, na hora do sofrimento, é que a pessoa verdadeiramente conhece a Deus e faz uma profunda experiência do poder de Deus. Ah, quando isso acontece, meu povo, aquilo que aparentemente seria ou estaria sendo uma desgraça na vida da pessoa se tornou uma fonte de bênção. E é verdade. Às vezes, de dentro de um sofrimento, a gente recebe uma bênção muito grande, uma graça muito grande. A gente não se torna mais, não é mais a mesma pessoa, a gente se torna uma pessoa melhor. A gente cresce na fé, a gente passa a crer mais, a confiar mais, porque ali Deus está se manifestando. Então aí muitas vezes a gente vai dar resposta a essa pergunta: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que você, em meio às tempestades da sua vida, não desanime. Não desanime. Espera no Senhor. Tem coragem. Confia nele. Clama. Chama por ele. E você vai fazer uma profunda experiência de fé. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.